Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 1 Reis, capítulo 3, Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, o rei do Egito. E tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém ao seu redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste com teu servo Davi, o meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe com grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê no dia de hoje. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair e não sei como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegestes, como grande um povo é, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este povo teu, tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão lhe pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, e também não pedistes para ti a vida dos teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração sábio, entendido, tanto que antes de ti não houve outro, e depois de ti não se levantará igual. E também até o que não pediste te dei, riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os seus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou o sacrifício, e fez um banquete a todos os servos. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho, estando com ela na casa, e sucedeu que, ao 3º dia depois do meu parto, teve ela um filho também. Estávamos juntas, nenhuma estranha estava conosco na casa, somente nós 2. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e ao seu filho morto deitou no meu. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não,
Mas o vivo é o meu, o teu é o morto. Porém essa disse: Não, por certo que o morto é teu filho e o vivo é o meu. Assim falavam ambas perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é o meu filho e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é o teu e o vivo é o meu. Disse mais o rei: Traz-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: Por que as suas entranhas se lhe esterneceram por seu filho? E disse: meu senhor, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu, divide-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis capítulo 4, a grandeza do reino de Salomão. Assim foi Salomão sobre Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, o filho de Zadok, sacerdote; Eliorefe e Afias, filhos de Sisar, secretários; Jeosafá, filho de Ailude, o cronista; Benaia, filho de Joiada, sobre o exército; e Zadok e Abiatar eram sacerdotes; Azarias, filho de Natã, sobre os provedores; Zabude, filho de Natã, oficial-mor e amigo do rei; Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Ábida, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 oficiais sobre todo o Israel, que proviam ao rei a sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. E estes são os nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer em Macás e em Saibim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Hanã; Ben-Ezed em Arubote, também este tinha a Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadad em todo o termo de Dor, tinha este a Tataf, filha de Salomão, por mulher; Baana, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Disreel, desde Bat-Seã até Abel-Meolá, por além de Joquimel. O filho de Geber, em Ramote de Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades, com muros, ferrolhos e cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim estava. Aimás em Naphtali, também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzai, estava em Azer e em Ailote. E Jeosafá, filho de Paru, estava em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. E Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, o rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo, bebendo e se alegrando. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados e as cabras montesas e os corços e as aves cevadas.
porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tisa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz em todos os lados ao redor dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalo para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma eles deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava, cada um segundo o seu cargo. A sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e Emã, e Caicol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações ao redor. E disse ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 5.000. E também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da tua sabedoria. 1 Reis, capítulo 5, Salomão faz acordo com Irão, o rei de Tiro. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiam a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado Davi. Então Salomão mandou dizer a Irão: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa no nome do Senhor teu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo da planta dos teus pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porei no teu lugar no trono, ele edificará uma casa em meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja o nome do Senhor hoje, que deu a Davi um filho sábio sobre este povo numeroso. E enviou Irão a Salomão, dizendo: ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca da madeira de cedro e da madeira de cipestre. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o seu lugar, que me designares, e ali as desamarrarei. E tu as tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e de cipreste todos os dias, conforme a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos estavam de acordo. Os preparativos para edificar o templo.
E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviava ao Líbano cada mês, 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um na sua casa, e Adonirão estava sobre essa leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam as pedras nas montanhas, fora os chefes dos oficiais de Salomão que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra, e mandou que o rei trouxesse pedras grandes, pedras valiosas, pedras lavradas para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Salomão e os edificadores de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre.